Sejam todos bem-vindos! Agora começa a nossa terceira temporada do Pode Embarcar e hoje a nossa missão é da primeira edição da Tour House Eventos. É um privilégio poder sediar essa primeira edição, um projeto nascido na Tour House Corporativos pelo diretor comercial Vinícius Gonçalves e que agora chega aqui no time de eventos. Junto comigo, dividindo essa mesa, está o Rafael Silva, gerente de operações. Conta um pouquinho, Rafa, de qual a sua expectativa. Como é fazer uma coisa pela primeira vez? Nossa, dá frio na barriga, né, Vivi? Sim. Olá, gente, tudo bem? Acho que depois da vida adulta a gente desacostuma a fazer coisas assim, né? De novo, de primeira vez, dá aquela ansiedade. Mas a gente está super feliz com essa oportunidade. A gente está com dois mestres aqui com a gente hoje. A gente tem o Edson, um especialista em comportamento, liderança. Bem-vindo, Edson. Obrigado Olá, boa noite, Rafael. Viva, é um prazer estar aqui com vocês aqui no Pode Embarcar. E vamos já começar embarcando nessa viagem. Vamos embarcar. Muito bom. A gente tem com a gente também o Rafael Tchetcher. Rafa, meu xará. Obrigado. Obrigado. E o nosso anfitrião também. Obrigado, Rafa. Eu fico feliz em participar com vocês. Eu acho que é sempre muito produtivo discutir assuntos de grande relevância para as nossas empresas, para o mercado como um todo. Eu acho que o assunto é bacana e estou feliz em participar. Nosso objetivo nessa edição foi tentar abranger temáticas que sejam relevantes não só para o nosso mercado, mas que sejam relevantes para o contexto nacional, se não mundial, mas óbvio, contando com seu apoio, Rafa, de trazer para essa realidade de eventos e fazer com que isso ganhe um pouco de corpo para a nossa plateia aqui, para o nosso público, que predominantemente é desse mercado. Sim. E aí, Edson, como é que a gente começa falando sobre comunicação, colaboração, cultura organizacional? É tanto conteúdo, é tanta informação, e a gente normalmente tem isso vinculado ao departamento de RH. Mas a gente percebe na prática, no dia a dia, que toda liderança precisa estar muito familiarizada com essa temática e ter muita base, né, dessa temática. Porque a gente lida com pessoas todos os dias, o tempo inteiro, e isso é o que de fato dá caldo, né, para a coisa. Perfeitamente, Vivian. Eu estava aqui pensando numa analogia, e nada melhor do que falar de um mapa e de uma bússola, não é verdade? Quando nós fazemos uma viagem, sempre teremos um mapa para seguir e teremos a nossa bússola, né, para seguir assim as rotas desse mapa, né? Então a liderança ela vem com o mapa pronto muitas vezes da organização. Ela recebe um mapa que ela precisa seguir para poder implementar as crenças que são da organização, os valores da organização, as práticas, os ritos do dia a dia e, principalmente, enaltecer o quê? As regras que conduzem aos resultados. Então, são regras, normas, tarefas, rotinas que conduzem ao resultado. O grande dilema da liderança moderna hoje, Vivian e Rafael, e o Rafael que está aqui também, que não vai me deixar mentir sozinho, não é verdade, Rafael? É justamente ajustar esse mapa para que todos compreendam esse mapa, possam seguir esse mapa e percebendo o seguinte, se o líder tem uma bússola própria que norteia esse caminho, hoje ele enfrenta o seguinte dilema, todos têm uma bússola diferente. E Edson, acho que fazendo uma relação, talvez essa bússola seja a bagagem que cada um tem, né? As experiências. Exatamente, essa é a metáfora, Rafael, a bagagem que cada um traz da sua vida pessoal e que incorpora também, não tem como nós não incorporarmos a nossa vida pessoal na vida profissional. Nós trazemos um histórico anterior da nossa bagagem social, psicossocial, psicofamiliar, então nós trazemos tudo isso que está no nosso histórico, no nosso cabidal de conhecimento e nós vamos justamente para o ambiente de trabalho para praticar e fazer o conhecimento se transformar em prática e experiência profissional. Agora o que a gente vê hoje em dia é justamente isso, o líder precisa entender a bússola de cada um. Que bússola você está trazendo aqui para esse ambiente? Esse é o nosso mapa, mas vamos ver se a sua bússola está ajustada ao nosso mapa. E aí com muito o quê? Com muita paciência, com muita persistência e com muita pontualidade, que são os 3 P's que conduzem ao sucesso, né? A gente precisa ter muita paciência para poder entender e compreender o outro. Não podemos desistir, né? Temos que persistir, mas temos que ser pontuais. Encontrar o momento certo, para treinar, para desenvolver, para falar, para contra-argumentar, e cada um tem um estilo também. Claro. Por isso que nós temos que compreender qual é a sua bússola.
O mapa nós já temos. Exatamente. E como a gente olha para isso, Edson, quando a gente fala de contratação e de retenção de talento? Como a análise dessa bússola que vem com esse candidato, ela é percebida nesse momento e como ela é lapidada ao longo da trajetória já dentro da organização, né? Como nós temos uma cultura organizacional que ela abraça, né, toda a organização, e cultura nada mais é do que a composição de crenças, de normas, valores e práticas profissionais. O departamento de recrutamento, de seleção, que vai fazer esse onboarding, ou seja, vai fazer essa contratação do novo funcionário, ele precisa estar atento aos requisitos da organização. Vamos lá, se nós somos uma organização que prezamos por inovação, e de repente eu vejo, na hora da contratação, que vem um profissional, e logicamente por uma pesquisa, um mapeamento comportamental, na própria entrevista que é feita, Viva, né? Nós buscamos ajustar o fit, né? O fit cultural desse profissional com o fit cultural da empresa, ajustar e lapidar isso o máximo que nós podemos. Por isso que a questão da contratação é o primeiro passo mais importante, porque eu sempre digo, será que a empresa que escolhe o seu colaborador, o seu funcionário, o seu trabalhador, ou será que é o trabalhador que escolhe, né, o seu ambiente de trabalho? Então tem que ser um amor à primeira vista. Eu sempre digo que nesse onboarding é amor à primeira vista. Ou você ama ou você odeia. E é como um bom relacionamento, né? Que você se encanta no início, mas manter aquilo depois ao longo, e aí justamente a cultura organizacional bem estruturada para segurar esse colaborador ao longo do tempo, né? Perfeito, para dar sustentação justamente às crenças, ao que nós acreditamos, aos valores, ao que nós valorizamos, e às práticas profissionais, que seria o que nós fazemos. Porque trabalho, não vamos esquecer essa paixonite aguda que alguns pesquisadores dizem, que o trabalho é ser. Trabalho não é ser, trabalho é fazer. Você entra com a sua identidade, mas na hora de você ser mensurado, você é mensurado pelos resultados que você entrega para a organização. Então é muito mais fazer no primeiro momento do que ser. Você constrói a carreira no fazer, e aí você é. Perfeito. Exato. E trazendo esse paralelo para o campo de eventos, Rafa, como é que você acha? Como é que a R1 faz esse processo de contratação? Como é que você acha sobre essa importância aí? E eu complemento, Rafa. Você acha que a gente tem uma diferença nesse perfil no pré-pandemia e no pós-pandemia? Ou você não vê diferença relevante nesses dois momentos e cenários? Na verdade, o que eu noto, o que a gente está passando na atualidade é o seguinte, é um grande desafio. Então, a gente precisa entender que a gente saiu do zero para o pleno emprego. Se a gente está falando aí de uma taxa de 6,5% de taxa de desemprego no país, a gente está falando que é muito baixo isso, né? Então, o desafio hoje, num setor tão dinâmico quanto o nosso, onde a gente tem que trabalhar de final de semana, a gente excede horas, o cliente muitas vezes ele pede para estar 6 horas da manhã e a gente tem que sair meia-noite e tal. Então acho que o grande desafio hoje é em reter pessoas que queiram fazer isso, né? Então, que tenham um match com esse perfil. Exatamente. Então assim, eu acho que para nós, dentro das possibilidades do pleno emprego e diante de desafios como, por exemplo, home office, trabalhar com eventos com as pessoas em home office, por exemplo, é um grande desafio. E é o que a gente tem passado, não está sendo fácil. A empresa, ela tem que... nós tivemos que adaptar no sentido de estar mais entendendo as necessidades das pessoas. Sim. Entendeu? Então, sofrendo uma pressão, porque o mercado voltou com tudo. Sim. Então, ontem, por exemplo, nós estávamos fazendo um evento e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A gente contratou alguns palestrantes para falar de bem-estar e tudo mais, tal. E é uma questão, assim, muito difícil em eventos. Por quê? Porque a gente sabe que o cliente, muitas vezes, ele não tem essa paciência necessária, porque a gente trabalha com uma coisa, diferente de outros setores,
que é o ao vivo. Sim. E o ao vivo, gente, por exemplo, aqui, né? A gente está aqui... É um estresse que... Se o microfone não funcionar, fugir. A projeção, por algum motivo... são questões muito peculiares do nosso setor, que por mais que a gente tenha um entendimento humano, tentar enraizar algumas coisas, ou deu certo, ou deu errado. Né? Então, não tem como estocar, né? O evento é aquela coisa que acontece exatamente naquele momento. É isso. Então, eu acho que no nosso caso em especial, quem trabalha entregando, né, fornecendo alguma coisa para eventos, precisa ter aí um entendimento um pouco maior no mercado onde as pessoas estão realmente um pouco mais, eu não vou dizer melindradas, mas um pouco mais frágeis. Sim. Expectativa elevadíssima, ansiedade elevadíssima, e essas são sensações que impactam essa relação de linha de frente, né? Eu acho que o paralelo, que é o que a gente falou ontem no evento, é assim, o que é realmente um problema? Né? Porque num evento você pode transformar um problema pequeno em algo... Então, você equalizar, e aí as pessoas saberem absorver essa informação e lidar com elas, eu acho que é o nosso maior desafio hoje. Né? Eu tenho ouvido no mercado, essa geração que está vindo, ela já não aceita algumas coisas que nós, né? Eu sou de 80, então a tal da resiliência, né? Então, a resiliência nada mais é que eu faço uma analogia com aquela bolinha de mão, né? Que você aperta e aí ela volta ao seu estado original depois da mão aberta. Então, isso a gente não nota mais. As pessoas estão um pouco mais... E confesso a você que eu não acho tudo ruim. Eu acho que a gente vive num mundo um pouco melhor. Ontem, por exemplo, a gente discutiu questões da carga horária. Quem disse, né, que trabalhar 8 horas por dia é o correto? Então, está acontecendo provocações, questionamentos em cima dessa questão, que eu acho que é muito do tempo atual, né? O que é produtividade, etc, etc. No entanto, assim, deixa a gente completamente assim, sem rumo. A verdade é que hoje, se você pegar assim, pequenas, médias e grandes empresas, fala assim, o que é o modelo ideal de recursos humanos, de trabalho? Ninguém sabe dizer. Não tem uma forma pronta, né? A gente está descobrindo isso. Quando você vai contratar funcionários, tem gente que quer ficar home office, porém na nossa atividade é meio que impossível você trabalhar com alguém em home office 100%, e isso tem sido fator decisivo para a contratação. Não é mais salário, então você pode até remunerar a pessoa adequadamente, só que ela está dando prioridade para outras coisas. Então, qualidade de vida, né? Acho que ficou exacerbado. E Rafa, você comentou 2 pontos aí que me chamou bastante atenção. O primeiro foi de fato do home office, e aí queria que o Edson talvez contextualizasse qual é o nosso desafio, né, em liderança e como manter o time coeso e ainda funcionando bem em home office, um ponto. E eu acho que a gente pode puxar um gancho dessa fala do Rafa em já contextualizar gerações, que foi um pouco do que o Rafa trouxe também. Porque a gente vê uma facilidade muito grande da minha geração, da geração X ali, já adaptada, né? E com crescimento neste cenário. Perfeito. E a gente vê geração Z, geração Alpha, que vieram de um contexto completamente diferente, né? Então, esse home office, a tendência é de que para as próximas gerações ele seja essencial e a gente vai precisar se adaptar a essa realidade, ou talvez não, a gente tenha um regresso desse perfil mais geração X, sabe? Sim. Como tu enxerga isso? Primeiramente, aí, apenas contextualizando, colocando aqui um parênteses no que o Rafael falou, existe uma baixa resistência à frustração. Né? E isso vem de um sentimento que nós tivemos aí de pós-pandemia, né? Então, quando nós pegamos aí o momento, o mundo, eu divido hoje o mundo em dois grandes momentos aqui, antes da pandemia e pós-pandemia.
Antes da pandemia, a gente vivia num mundo, assim, no mundo normal. E aí, o novo normal que veio para ficar foi uma geração de uma epifania coletiva. Por que eu falo dessa epifania coletiva? Parece que tudo perdeu sentido, né? Não é mesmo? As pessoas, ao ficarem enclausuradas, amedrontadas, impotentes diante desse mal do século XXI aí, que foi imposto e afligido a todos nós, né? E principalmente aqui no Brasil, né? Nós tivemos aqui digamos assim, um momento muito conflitante na pandemia, onde as pessoas realmente começaram a pensar no sentido das suas vidas. Mas o que será no dia seguinte? E depois, será que isso vai acabar? Porque eu me lembro muito bem naquele momento, com eventos, palestrantes, de repente a torneira fechou assim. E aí veio o online. Mas o online demorou, Rafael, uns 6, 7 meses para chegar ao online. Para quem trabalha com evento, para quem trabalha com turismo, sabe do que eu estou dizendo. Eu sou palestrante, eu vivi de palestras ao vivo, presencial, energia do público, troca de contato com pessoas, conexão. E de repente eu me vi assim, não pode mais. Eu perdi 3 contratos no início da pandemia. 3 contratos fechados. E aí você tem que se adaptar rapidamente. Adaptar rapidamente para quê? Para ficar parado? Pense nisso. Aí, aquela ideologia, né, da revolução industrial, da indústria 4.0, do mundo do trabalho virtual, ele acelerou, foi acelerado. Foi quase que tirado a fórceps, né, das organizações, e agora vocês têm que trabalhar em home office. E aí, o que aconteceu nesse momento do mundo? As pessoas em casa, não é? Um trabalhador dentro de sua casa, juntamente com a sua esposa, muitas vezes trabalhando, ou né, com o seu companheiro, filhos, o papagaio, o cachorro, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, muitas vezes não tendo espaço adequado de trabalho, não tendo estrutura adequada de trabalho, e essa epifania de qual que é o grande sentido da vida? Inverter o mapa de mundo, esse mapa de mundo corporativo que nós falamos aqui, da bússola da liderança, ele foi invertido, e de repente o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que não valia mais a pena trocar 1 hora da sua vida por um salário. A nossa relação com o tempo mudou. A nossa relação com o tempo mudou, Rafael e Viviane. Então, nós mudamos uma relação direta com o tempo e com a valorização do nosso tempo. Peraí, minha vida não vale essa hora de trabalho. E eu preciso cuidar um pouco mais das pessoas que estão próximas de mim, porque agora eu estou vendo ao vivo em cores aquilo que eu não via antes. Não é? Há uma dicotomia muito grande nesse dilema que nós vivemos do conflito trabalho, vida pessoal. Não existe uma chavinha que você liga e desliga, né? Trabalho, vida pessoal. Aliás, existe um filme muito legal chamado Ruptura, né, que faz justamente isso, instala-se um chip na cabeça da pessoa e quando ela passa pelo sensor da empresa, desliga automaticamente a vida pessoal dela. E aí ela se esquece totalmente o que acontece no mundo lá fora e vive o mundo do trabalho intensamente. E quando ela sai, né, por esse sensor na portaria, ela desliga totalmente o mundo dela, que é o mundo do trabalho, e vai para o mundo real dela. Mas o que acontece? Seria muito bom isso? Seria, mas nós estamos vivendo uma utopia. Exato. Então, veio para ficar, Viviane, veio para ficar, Rafael. Hoje se fala de semana de 4 dias de trabalho, se fala de 3x2, olha, 3 dias, 2 dias, né? Você reveza, né? O híbrido veio para ficar. Nós agora, nós que eu digo, os líderes, os gestores, os administradores, teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Geração X, que é a minha geração. O Rafael nasceu em 80, já é Y, já está no Y. A geração Z que nós falamos, né? Os millennials, né? A geração Z é aquela geração quero, não quero, pode, não pode, gostei, não gostei. Onde a própria criança já desbloqueia o iPhone. Já desbloqueia, assim, né? Aqui, ó. Eu estava contando para o Rafael nos bastidores aqui, eu estava falando da minha filha, geração Z. Vou para um bar, pai. Vou pegar o Uber está ali na frente, e que bar que eu vou? Fica aqui sorteando. Absolutamente tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão, né, Viviane? Aí chega no bar, olha para a foto, olha para o bar, gostei, não gostei, não, vamos para outro lugar aqui. Então, da mesma maneira que gosta, like e dislike o tempo todo. E no mundo corporativo é assim, não tem paciência, né, para persistir,
né? E nós sabemos que carreira não é mais uma carreira linear. A carreira ela é não linear. Sim. Nesse mundo que nós vivemos. Uma carreira não linear é aquela que não tem mais degraus. O jovem de hoje, ele chega e ele quer ser você, Viviane. A Viviane já é líder, já é diretora, eu também quero ser. E essa é a pauta que a gente aproveita o gancho, porque uma das nossas maiores dificuldades, enquanto líderes, é entender qual é a expectativa da geração Z e Alfa quando a gente fala de desenvolvimento, de crescimento dentro da corporação. Como nós, como líderes, estimulamos isso? Qual é a expectativa dessa geração? Né? Isso? É um estalo de dedos? Just in time. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, agora não deu certo. E assim, gostei, não gostei. Like, dislike. Por isso que eles têm que sentir uma confiança no seu líder. Porque, veja só, não estou falando de todas as classes sociais, mas vamos pegar de uma classe social, né, um pouco mais elevada. Os pais mimaram muito seus filhos. Protegeram demais essa geração também. Deram tudo que eles precisavam. Está tudo à sua disposição. Motorista, o pai leva, vamos pagar essa dívida, vamos lá. E eles não sentiram essa necessidade que a geração X teve. Eles não têm ambição. Eles têm uma missão e não uma ambição, entende? Eles querem encontrar alguém que transfira para eles uma missão e que eles acreditem nessa missão. Eles têm um senso assim, nossa, de defensores de causa. Se eles acreditarem na sua missão, ninguém segura você como líder, entende? Você vai, literalmente, vai transferir para eles um senso de missão, um senso de, nossa, eu acredito no que ela está falando. Porque eles se adaptam rapidamente também. O problema é que a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo para eles. E eu acho que, fazendo um paralelo com isso que você falou, como essa geração atual talvez tenha sido mais mimada, eu lembro da nossa geração, quando a gente chegava num trabalho como estagiário, você servia café e era engraçado, né? Você faz um pouco de tudo, você coloca a pessoa em extremos ali. Existia uma trajetória muito bem definida, né? Perfeito. Etapas muito bem definidas. E a gente aceitava se colocar nesses lugares, sim, né? Caminhando nesse processo. Sim. Rafa, hoje na R1, existe essa diversidade grande de gerações? Porque hoje na Naturhaus a gente tem absolutamente todas as gerações fazendo parte da mesma célula, do mesmo núcleo. Lá acontece dessa forma também? Assim, primeiro que eu tive que me readaptar a uma série de crenças, né? Então, a gente como gestor de empresa, é uma readaptação de tudo que você aprendeu. Ontem eu ouvi uma coisa que foi sensacional. A primeira barreira que você tem que superar são barreiras pessoais, no ponto de vista de que crenças estipuladas pela sua própria família sejam quebradas. Né? Então, imagina assim, que o teu pai ou tua mãe, eles têm crenças que ter sucesso é de determinada forma. E isso fica ali no seu ouvido. Então, eu acho que isso, no ponto de vista, assim, hoje a gente está com 420 funcionários, eu tive que fazer uma readaptação pessoal de valores, o que eu achava certo. Tanto é que eu pouco participo das decisões, porque, de fato, em algum momento eu poderia intervir com as minhas crenças e isso seria ruim. Então, o que eu tenho que fazer é observar, aprender com esse movimento, porque, do contrário, certamente, você vai intervir com algumas coisas que você acha que é certo. Então, hoje, dentro da empresa, tem de tudo, gente. Eu olho e eu até brinco, eu falo assim, puxa, a minha empresa, de fato, a gente está na diversidade, entendeu? Então, agora, se perguntasse, de repente, para mim, eu ficaria, de repente, um pouco mais conservador e etc. Então, o que eu optei em fazer? Em dar liberdade para os setores caminhar e entender esse movimento, porque por mais que a gente fale, né, SG, é tudo muito filosófico, mas na verdade mesmo, para quem está lá na cadeira, buscando alguns objetivos e etc., junto às crenças, é muito difícil. Sim. Não é uma coisa assim tão simples, né? Então, me recordo alguns casos
E não me orgulho disso, mas era assim. Por exemplo, eu achava que na equipe de vendas nós teríamos que ter pessoas extremamente bonitas. Só que é subjetivo isso. E na minha cabeça, durante muito tempo, o meu processo seletivo baseava-se nisso. E, putz, e contar isso é uma exposição que eu não tenho problema nenhum em dizer, porque eu aprendi que não. Porque era assim. E, entendeu? Rafa, eu acho que a gente também tem que ter esse lugar de aceitação de que esse processo de mudança, ele está sendo imposto por nós. Sim. E que o nosso papel é com resiliência, receber. E hoje, na Naturhaus, a gente está passando por um momento muito impactante de gente e cultura. Edson, inclusive, esteve com a gente recentemente no treinamento de liderança, onde a gente revisitou nossos valores, nossas missões, e ali a gente, inclusive, aprendeu que olhar para esses valores e missões e readequá-los ao que a gente está vivendo na realidade, né, na atualidade, com essa nova geração que chega, com novos conceitos que chegam. Isso faz parte. A gente vai ter que revisitar, né, a nossa construção. Não tem outro caminho. O que a gente precisa entender que se a gente pegar 30 anos atrás, fumar dentro de um avião era legal. Era normal, restaurante também, né? Entende? Então, assim, eu acho que é muito doido, né? Eu sou da geração que eu andava no chiqueirinho do Fusca e as pessoas não usavam cinto de segurança e a gente achava normal. Você sabe que eu tava vendo o TikTok um dia desses e aí tinha um vídeo de um deputado daquela época defendendo de não usar o cinto de segurança. E ele tinha uma fundamentação assim, incrível para isso. E hoje, é tão óbvio que você entra no carro... É indiscutível, né? Você não discute mais, né? Você põe um cinto e virou um hábito, você não fuma. Até fumar, um hábito que ficou feio e tal. Então, eu acho que essas coisas que estão acontecendo, de fato, eu acho que tem muita coisa positiva. Eu acho que, de fato, as pessoas... A gente fala assim, mas o mundo tá chato, né? As pessoas estão no mimimi muito grande e tal. Mas, de fato, se a gente olhar real, as coisas estão melhores, né? Tem coisas que realmente... E sabe como eu aprendi isso? Uma vez eu namorei uma menina japonesa, eu tava recordando isso no almoço. E eu, como um homem branco, de família de classe média e tudo mais... Pode ser que eu não tenha sofrido um monte de coisa, mas eu arrumei essa namoradinha. E eu senti na pele o que era ser um preconceito, porque a família dela era extremamente tradicional e japonês namorava com japonês. E eu me inseri nessa situação e eu fui excluído mas assim, excluído mesmo, assim, a família, eu chegava assim, a galera me deixava num canto. Então, quem não passa por isso... Não consegue dizer, né? Não consegue imaginar. Na pele, né? Então, eu acho que, por exemplo, negros, homossexuais, etc, como a gente não faz parte do nosso dia a dia, então a gente acha que ok, essa situação, mas não é ok, né? Então, mulheres à frente de negócios e por aí vai. E tá ficando cada vez mais constante, né? Mais frequente isso. Mas eu acho que tem que ser uma coisa assim tão natural e lá dentro da empresa. Por isso que eu falo, é uma adaptação de crenças que a gente vem carregando e tá aberto para mudança, para o novo e etc. Não é fácil. É uma coisa assim que, filosoficamente falando, é bonito de dizer. Sim, mas colocar na prática. Na prática, né? É muito difícil. Tem uma coisa assim do greenwashing, né? Da coisa do ESG. Eu acho que a gente está muito perdido ainda, e é natural, de coisas novas. Mas o bom gestor, o bom líder, é aquele que está aberto a receber esse novo, entender o porquê e praticar boas práticas. Eu não sei ao certo se de repente no nosso setor 4 dias de trabalho vai funcionar e etc. Definitivamente eu não sei nada. O que eu estou fazendo, pelo menos lá na nossa empresa, vamos estudar
o que é Os isso. cenários, as Isso. possibilidades. Né? Porque o nosso desafio, que no nosso caso, que a gente está entregando evento, é um pouco mais complexo. Eu acho que a própria lei trabalhista, ela vem aí numa direção de flexibilizar algumas coisas que antes não permitiam, né? Então, jornada de trabalho alternada. Isso, sim. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Algumas coisas funcionam. Eu acho que, assim, eu posso ter observações com relação... Uma coisa que eu ouvi ontem na palestra que a gente escutou, e de fato é um desafio, né? O home office, né? O mau caráter, ele vai ser mau caráter no home, no presencial e etc. Então, a gente está se permitindo experimentar algumas coisas que a gente tem uma tendência a querer controlar as coisas. Mas, de fato, se a gente entender que a gente não controla nada. Eu acho que o gancho disso aí, essa mudança que a gente falou, dessa troca do trabalho quantitativo que a gente tinha antes, né? Você tem que estar 8 horas na frente do computador, e era questão de tempo, e mudando para essa mescla do qualitativo, né? Então, assim, de fato, você pode estar 3 horas na frente do computador muito concentrado. Perfeito. E produzir mais do que 8 horas. Eu acho que esse é o nosso desafio hoje em dia, né? Lidar com esses... Eu, em particular, assim, eu já adotei algumas coisas no entendimento que eu aprendi uma coisa na vida. Quem vai te enganar, ele vai te enganar. Quem vai te trair, ele vai te trair. Então, assim, quando você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade e você aceita isso, você começa a entender o seguinte: com quem que eu quero estar do meu lado? Né? Porque, de fato, nada tem garantias. Então, só que pra gente, até pessoalmente falando, até num relacionamento, se a gente for parar pra pensar, funciona dessa forma. Mas a gente tem uma tendência em querer controlar a situação. Eu me recordo, assim, há um tempo atrás, eu tinha amigos que eles instalavam coisas no computador, no celular, rastreamento. A pessoa precisava... Eu tô numa prática lá na R1 que você pode fazer qualquer coisa. Chega o final do mês, o número fala, entendeu? Então, assim, cara, pra mim pouco importa se você vai ficar uma semana inteira num resort ou vendendo hora pra mim. O fato o resultado é o resultado. Então, contra números, não há argumentos. Então, e parar de discutir, entendeu? Algumas coisas, ou você tá ou você não tá. A empresa precisa de resultado. A empresa precisa chegar lá e se você não fizer, tá tudo bem. E acho que trazendo um paralelo disso com essas diferentes gerações, a gente vê que essa geração mais nova, a Z, eles são rápidos, né? Eu acho que quando a gente tem tecnologia no meio, eles provavelmente entregam em menos tempo o que talvez a nossa geração... E por isso que a liderança precisa ser ágil. E ela tem que se adaptar rapidamente também às mudanças do mundo e às informações que o mundo está promovendo. Eu sempre digo o seguinte também, que uma informação antes ela durava alguns anos. Passou a ser meses, dias, horas e agora podemos contabilizar, talvez. Não é? Segundos talvez, né? Então, ao líder que não se adapta rapidamente ao mundo tecnológico, as informações do mundo. Ele tem que usar muito mais a inteligência contextual hoje do que a inteligência emocional para ser um líder. A inteligência emocional é inerente da liderança. E é um complemento. Você acha que essa sua fala, ela é um ponto válido para a liderança, independente de qual seja a geração que esteja sendo liderada? Eu digo que é um ponto nodal, é um ponto central realmente da liderança. É aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, da bússola. Não adianta um líder ter uma boa bússola hoje apenas, a bússola dele, que é o que o Rafael estava dizendo agora de pouco aqui. Ele tem que entender a bússola do outro, porque essa bússola pode me levar mais rápido. É aquela máxima, né, de você dizer assim, olha, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe, e estando junto com alguém você vai mais longe. Então, o líder que não compreender que ele precisa olhar a bússola do outro, né, e compreender o mundo do outro, porque o outro também tem um outro mapa também.
Ele olha para esse mapa de um jeito diferente. E talvez daí a importância da diversidade, né? Quanto mais pessoas, quanto mais mapas, mais possibilidades. Quanto mais pessoas e mais mapas e olhares diferentes do mesmo mapa, podemos encontrar atalhos. Caminhos diferentes que não foram explorados. E aí que está a beleza da diversidade. É olhar para o diferente, é encontrar os pontos que são convergentes nas opiniões que são divergentes. Lembre-se sempre disso, né? Aquela máxima do George Bernard Shaw. Se eu estou cruzando com você, Viviane, tem uma maçã, você tem uma outra maçã. Nós cruzamos e trocamos as nossas maçãs, eu vou sair com uma maçã, você sai com uma outra maçã, concorda comigo? Agora, se eu estou cruzando com você e tenho uma ideia e você tem uma outra ideia e nós conversamos, cada um de nós poderá sair com duas ideias diferentes. E hoje eu digo, a dialética, ela se torna mais importante para o líder do que o diálogo. Porque a dialética é promover esse encontro de opiniões diferentes e criar algo novo. O que é que você traz para mim de diferente que entra, né, em consonância, né, com aquilo que eu acredito também, aquilo que eu valorizo. E é esses pontos que nós temos que encontrar como líderes, nos nossos liderados. De conexão. Conexão. É onde a gente coloca em evidência a comunicação. No nosso mercado, pelo menos, são picos de estresse e tensão por prazos e expectativas e o ao vivo. Como é que a gente cuida para que essa comunicação ela não aconteça de forma violenta, né? Como é que a gente cuida para que essa comunicação ela seja assertiva e conecte, de fato, traga esse resultado? Mas você sabe que para isso, assim, eu aprendi uma coisa e a gente tá falando muito sobre isso na empresa. Primeiro ponto que é assim, o óbvio, ele precisa ser dito. Sempre. Então, a gente vai fazer um próximo evento que a gente vai falar sobre comunicação. E aí eu me recordo que eu participei de um evento que é assim, a pessoa perguntou o que é comunicação. E comunicação é muito... todo mundo começou a falar um monte de coisa e tal, e comunicação é assim, é o que eu entendo o que você falou. Sim. Então, comunicação é isso. Então, a comunicação não agressiva... Ontem ocorreu um caso lá dentro da empresa, que aí eu orientei a gestora. Nós tivemos um problema num evento e a gestora da empresa ligou, assim, muito brava. Muito brava. E aí, a tal da comunicação não agressiva, né? Então... A gente fala, e eventos tem uma coisa muito peculiar. Por quê? Ou deu certo ou deu errado. E é naquele momento, E é naquele momento. Então, assim, aí a pessoa recebeu a informação e, gente, vai acontecer todo santo dia. A gente faz 1000 eventos por mês. Então, assim, se 1% dos eventos der errado, são 10. Então, 10 pessoas reclamando. Aí, o que a gestora, no caso, fez? Ela recebeu uma reclamação, ela repassou a reclamação para a funcionária. E a funcionária da geração, sei lá o que, milênio, é nova. Ela não recebeu aquela informação de forma adequada. A pressão subiu. Não. Caiu o disjuntor, né? Que nem eu brinco, eu falo, caiu o disjuntor. E a orientação que eu dei para minha gestora, eu falei assim, deixa eu te explicar. O porquê. É assim, você tem que filtrar. E aí, a tomada de decisão é simples. Às vezes, libera a pessoa. Quando a gente fala, vão demitir. Não. Se a pessoa fez alguma coisa que não esteja de encontro com o que a empresa imagina, não queira ir lá e provar para a pessoa que ela fez errado, etc. Ou não. Ou você aplica um coaching, etc. Mas isso passa por um crivo emocional também. Então, você trabalhar a comunicação não agressiva num mercado extremamente agressivo, onde você não pode errar, é uma habilidade que você tem que ter extremamente alta. Do contrário, o que você faz? Você toma uma porrada e você simplesmente repassa
essa questão. E uma outra coisa que eu aprendi existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Infelizmente, o que a gente faz? A gente procura culpados. Então, em situações mais maduras, você precisa entender que você é responsável por aquilo, mas você não é culpado. Isso muda completamente o jogo. Por exemplo, imagina no nosso caso, você me contratou e eu fui montar. Por algum motivo, eu falhei na missão. Veja, você não é culpada, mas você é responsável. E perante ao seu cliente, você vai ter que responder. Só que quando eu fico na culpa da situação, eu fico remoendo, eu não resolvo... Não tenho ação, efetivamente. Eu não resolvo o problema. Eu fico naquela coisa ali, amassando, eu falo que a gente amassa barro. Né? E você fica... Porque, no fundo, eu já tive situações dentro da empresa, eu me recordo, assim, de vários clientes, porque a gente vai errar. Tiveram clientes que vieram comigo com um grande problema, a gente virou amigo. E até hoje, porque de fato, se você for dissecar o que é um problema de fato, você começa a equalizar as situações e sair da culpa. E Rafa, eu acho que nesse campo de eventos, principalmente, o nosso trabalho é muito mais sobre como a gente vai lidar com o erro, né? Total. Como a gente vai contornar, como a gente vai mostrar para o cliente que os imprevistos acontecem diariamente, mas como é que a gente vai contornar aquilo? Como é que a gente Mas nesse caso, por exemplo, desse cliente ontem, eu entendi. Ela estava muito mais preocupada, porque é exatamente isso. As corporações, por mais que falem, não, vamos errar, porque o erro faz parte do crescimento, é muito filosófico, porque na hora que o bicho pega, dois, né? aí a pessoa... Mas R rápido. Então, mas R rápido. Tem que ser... Não tem muito tempo para ficar errando. Eu parto do outro princípio, que é assim, erra rápido, conserta rápido, mas não erra a mesma coisa, né? Então, a experiência vale disso, mas o fato é que o nosso mercado, ele tem pouco espaço para erro. Essa é a grande verdade. Eu fico pensando aqui, eu como empresário, eu contrato fornecedores. Gente, eu vejo cada bizarrice que é assim, telefonia, uma semana para resolver. E aí você fica lá à mercê. O cara que faz o nosso site, putz, o cara pediu demissão lá da equipe do fulano e você, então tá bom. No nosso caso, é assim, é binário, é 0 e 1. Ou deu certo, eu dei errado. Então, quando você profissional de eventos, que se engaja nessa história, você precisa estar com essa mentalidade. E não adianta chorar não tem depois. uma segunda chance. É isso. Você não tem segunda chance. Então, causar uma primeira boa impressão. A verdade é essa, em eventos. Mas isso. é uma primeira boa impressão em cada evento. Em cada evento. Né? É sempre quando eu vou dar uma palestra, eu sempre penso assim, a primeira vez que eu estou ministrando essa palestra. Exato. Eu não Então, posso ficar mas pensando que você vê... eu tenho uma experiência de 20, 30 anos. Mas imagina assim, que aí eu coloquei o microfone em você tem lá o seu PowerPoint ou qualquer outro. E aí, na hora, não funcionou. O fato é que carga e como que eu vou lidar com essa situação. Eu acho que o bom profissional de eventos, ele precisa entender as variáveis do nosso negócio. A que estamos submetidos. Do né? contrário, gente, é assim, pessoal, não façam eventos, façam filme. Né? Que é o que a gente porque você pode corrigir, pode voltar atrás. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Edita o filme. Nesse momento a gente está ao vivo, mas pode ser que a gente edite alguma coisa. Então, Perfeito. aqui a gente tem um espaço para errar. De correção. Entendeu? Então, eu acho que a grande dica, né, se eu pudesse já me adiantar nesse sentido, para o profissional de eventos, ele tem que ter a habilidade de saber lidar com os imprevistos. Por quê? Nesse evento que nós fizemos ontem, a gente estava com o Rodrigo César, que é um grande gestor da Roche, e eu perguntei uma coisa para ele que foi fundamental, assim, o que é um evento de sucesso, né, na visão deles? E muitas vezes a gente não entende. Nós, como organizadores ou como fornecedores, a gente não conseguiu captar o que de fato o cliente quis.
Então, eu acho que essa é uma premissa interessante, né? O que é um evento de sucesso para ele? Porque para mim, como audiovisual, é entregar e funcionar tudo bem. Sim. Para ele, pode ser que, putz, de repente o AIB ou a presença das pessoas que foram lá e tudo mais. Então, é tão complexo. Esse mundo que a gente vive, realmente é uma coisa assim... para ser estudada, porque a gente lida com expectativa o tempo inteiro. É isso que eu ia dizer aqui, porque eu vejo assim, quando a gente fala de comunicação não violenta, que é justamente a compreensão, né, do mundo do outro e de como você se expressar empaticamente, assertivamente, e obter resultados, nada mais é do que você compreender a necessidade do outro e saber transferir a sua necessidade para o outro. É uma grande negociação. E eu digo assim, toda forma de violência é a manifestação de uma necessidade que não foi atendida. Essa violência ela pode ser verbal, pode ser física. Veja só, como seres humanos nós temos necessidades básicas, depois nós temos necessidades de segurança. A geração X, nossa geração que nasceu lá em 1965, 1970, ela tem uma necessidade de segurança muito grande. Contrato, preto no branco, o que eu tenho que entregar? Me fala, é aquela coisa de esforço, recompensa. Sim. Eu me esforço, você me recompensa pelo que eu fiz. Então, temos um contrato, você me entrega a informação que eu vou pegar essa informação, vou transformar ela, vamos trocar, eu preciso de segurança. Passaram-se alguns anos vem a geração Y, que precisa do quê? De aplauso. O que você entrega para ele? Parabéns, feedback positivo, que legal, parabéns pelo evento. Ele quer se sentir o quê? Um pavão, né? Então é uma geração pavão que precisa o tempo todo de reconhecimento. Essa geração que está aqui agora, ela precisa se sentir pertencente. Uhum. Ela precisa sentir que ela está entrando dentro da empresa e que a empresa está abraçando ela. Assim como o pai e a mãe dela abraçaram, ela olha para o líder, ela olha para você, Viviane, como mãe. Ela olha para você, Rafael, como pai. O que vocês vão dar para mim? Segurança, vai ter que dar tudo. Segurança, reconhecimento, e eu quero a casa, comida, roupa lavada, e eu quero um motorista à minha disposição, e tem mais, hein? Eu quero ser líder já. Tem que ser agora. Eles têm um senso de urgência muito grande. Né? Então, quando o Rafael traz essa questão do evento e do que o cliente quer, a gente precisa entender qual é a necessidade do cliente, e necessidade é diferente de expectativa também, tá? Eu sempre digo isso. Olha, eu tenho uma necessidade de segurança, agora expectativa, para eu me sentir seguro, é tudo isso daqui, ó. É uma lista de expectativas. Então, qual é a necessidade desse cliente, que expectativas que ele tem? E, principalmente, esse cliente é de qual geração? A gente pode também fazer um trabalho geracional aqui, para estudar o cliente. Não só o com estilo os colaboradores, mas também com Olha, só para concluir a minha linha de raciocínio, rapidinho, né? Tá? Eu, por exemplo, já senti etarismo muitas vezes como palestrante. Uma geração Y, uma geração Z, quando são contratantes, olha para mim, mas o que esse tiozão aí vai falar para a gente? Não é verdade? Olha, o que esse... Nossa, mas... Não, vamos contratar um palestrante mais jovem, que é mais dinâmico, que vai brincar com o público. Como se eu não brincasse com o público, como se eu não motivasse. Então, veja só. Então, para determinado tipo de evento, você também tem que saber que fornecedor que você vai colocar, o que ele espera desse evento. E vai ter que entregar o visual, o audiovisual de acordo com o público. Eu quero um visual, um audiovisual como se fosse um Rock in Rio aqui, com fogos, fireworks, né? Fogos de artifício. Você vai ter que interpretar tudo isso. Porque senão você não vai satisfazer a necessidade do seu cliente num evento. Então, como palestrante, eu sinto isso na pele como fornecedor, né? Como um fornecedor de um cliente. Sou fornecedor de vocês, né? Que eles trabalham com eventos. Eu sinto isso na pele diariamente, isso daí. E Edson, fazendo um paralelo, a gente falou da geração Y, que é que quer se sentir aplaudida, a Z que quer ser cuidada, né? Quer ser pertencente, se sentir pertencente ao ambiente. E essa geração um pouco mais velha, eles têm segurança, muita habilidade. Segurança, eles querem se sentir seguros. E por isso que muitas vezes você vê, olha, dentro de um ambiente corporativo, está tendo muito essa questão, né, da recolocação, ou digamos assim, os 50 a mais, 60 a mais, voltando para o mercado de trabalho. Então, é justamente uma nova visão de mundo, também para atender as questões de EDI, de equidade, diversidade, inclusão, né? E eu digo assim como o ESG e o EDI, são muito novos no Brasil. Eu acompanho isso, assim,
Nós estamos falando de 2, 3 anos no máximo. Então, nós estamos aprendendo a caminhar com essas estratégias agora. Então, tudo é novo para a liderança. Então, assim como eu falo, como eu fui pai pela primeira vez, todos nós já fomos líder pela primeira vez. Eu também já fui líder em ambiente corporativo. Eu me lembro da minha primeira promoção para líder. Você ser líder de primeira viagem é muito difícil. Agora, você ser líder de primeira viagem num contexto totalmente diferente, num mundo diverso, em que muda-se rapidamente e as informações morrem, elas nascem e morrem no mesmo dia, é como se fosse um grande desafio todos os dias de uma primeira liderança. Então, todo dia o líder tem que entrar assim, Viviane. Poxa, hoje é o primeiro dia que eu vou ser líder na minha vida dentro dessa empresa. E para quem esse é o pensamento. Essa primeira experiência há 10 anos atrás e seguir nessa trajetória de liderança, é isso, é esse desafio diário, desafio né? diário, tem que me reinventar você repensar o seu papel e a sua performance todos os dias, a cada momento. E eu acho que quando a gente fala de tudo isso, assim, de geração, da comunicação, vem para mim uma temática do propósito, assim. Pelo menos a minha geração tinha isso muito bem definido. A gente e tem ainda hoje, né? É muito claro o que é que me leva ali a trabalhar todos os dias. Por que você se levanta todos os dias de manhã? Por que eu estou ali, né? O que me leva aquilo ali? Essas novas gerações, elas também têm esse propósito claro? Ou é uma construção que a gente precisa fazer junto? É uma construção. Ela vai se identificar com a sua causa. Então, o líder ele tem que ser o inspirador de causas. Pensa ali no Mahatma Gandhi. O líder tem que mentalizar o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King. Né? Ele tem que chegar e falar assim, nossa, eu tenho uma causa muito importante. Essa é a minha causa. Eu acredito nela e vou inspirar você a acreditar. E você tem que se apaixonar. Aí o jovem olha para ele, eu acredito nessa causa. Aí, se ele acreditar em você, dá match. Dá match, deu match. Agora, se ele não acreditar, é like, dislike. É gosto ou não gosto. Ou seja, o líder, ele é ativo no processo da criação do propósito. Propósito. Ele é o agente ativo do processo de propósito desse novo jovem. Porque como você bem mesmo disse, Viviane, eu, por exemplo, eu tinha um propósito. Eu vou trabalhar para constituir uma casa, eu vou constituir uma família, quero ser pai, quero comprar meu carro. É a geração da ambição, né? A geração que tem uma ambição. Essa geração não tem ambição, eles têm missão, é diferente. Eles querem defender causas. Eles querem acreditar numa causa. Eles querem viajar nesse avião, porque esse avião aqui está totalmente equipado para que... Eu estou mostrando um avião aqui, não sei se dá para ver de longe, mas tem um avião aqui, ó. Eu quero entrar nesse avião aqui, olha, porque eu acredito que esse é o melhor avião, ele está totalmente equipado para mim. Se ele acreditar, não tem para o líder. Perfeito. Bom, a gente tem um quadro novo na 3ª temporada e para essa edição aqui de eventos que chama Conversa de Backstage. E é um bate-bola. A gente vai fazer perguntas, eu e o Rafa, e a gente precisa de respostas assim, imediatas, sem muito pensamento. Tá bom. Bora lá, começando com você. Comigo? Então, se você pudesse ter um jantar com um ídolo, quem seria? Nossa, para mim eu seria... Gostaria muito, eu tive a oportunidade de estar com ele, mas não de jantar com ele, que é o John Maxwell, um dos maiores assim, líderes da atualidade, escritor. E assim, eu tive a oportunidade de estar com ele nos Estados Unidos, mas não de jantar com ele. Gostaria de poder conversar um pouco mais com o John Maxwell. Mas já foi ótimo. Não, foi muito bom. Sonho realizado, ainda que parcialmente. Sonho realizado, muito bom. Rafa, vamos lá? Vamos. Você tem algum estilo de música favorito? E qual é a sua banda favorita também? Conta pra gente. Por incrível que pareça, eu sou bastante eclético na questão musical. Eu particularmente, eu gosto muito de música popular brasileira. Eu gosto muito de Legião Urbana, por exemplo. Eu acho que é muito profundo. Eu acho que Renato Russo, para mim, traz aí uma intensidade do jeito que eu sou. E tão atual as canções ainda, nossa, né? Mesmo anos profundo. depois. Eu tenho um filho de 18 que ouve Legião. Eu adoro Legião acho Urbana. demais. Mas eu ouço de tudo. Demais. Por incrível que pareça, eu ouço pagode, eu gosto. Então, para cada momento, eu acho que tem uma questão importante aí. Mas eu acho que, traduzindo um pouco do sentimento, eu acho que Renato Russo, para mim, é muito bacana. Boa resposta. Edson, um lema que você leva para a vida. O lema meu é muito simples para mim, olha. Se você tem um conhecimento e você não compartilha esse conhecimento,
você não tem esse conhecimento. Esse é o meu lema. É compartilhar conhecimentos. Você sabe e não faz, é o mesmo que não saber. Perfeito. Boa. Rafa, se você fosse um ditado popular, que ditado você seria? Olha, eu diria que o feito é muito melhor do que o bem feito. Perfeito, Rafa. Perfeito. Edson, liderança, na sua opinião, é um dom ou uma skill que pode ser treinada? É uma skill que pode ser treinada. Isso tranquiliza Isso a gente, emerge, né, isso Rafa? emerge. Existem líderes que são inatos, é inerente à liderança em algumas pessoas. Mas sim, ela é uma skill que pode ser treinada. Eu mesmo já treinei muitos líderes na minha carreira. Ótimo. Inclusive concorrentes. Rafa, felicidade interno bruta. Sim ou com certeza? Sim, muito. Eu sou muito intenso, então, para mim, eu brinco que a minha felicidade é estar apaixonado. Então, eu não consigo enxergar a vida sem paixão. Então, é tudo no extremo, né? Então, e nisso a gente paga por isso também, né? Porque ser feliz tem um preço, viu? Então, às vezes é alto, mas prefiro correr esse risco. Muito bom. Nossa. Uma palavra que define sucesso. Inspiração. Rafa, um livro que mudou a sua vida. O poder do agora. A vida, a gente, infelizmente, eu não contei isso, mas eu fiz psicologia. Uau! Isso, apesar de trabalhar com tecnologia, eu me formei em psicologia. E o fato é que é assim, a vida é como uma ampulheta, onde tem areia aqui em cima, ela tem aqui embaixo e tem um meio. Aqui em cima, eu não sei nada, eu tampo, aqui em cima é o passado, e a única coisa que vale de verdade é o que está acontecendo no meio. É a única coisa que você pode prever. E esse é o grande desafio nosso, porque se a gente, por exemplo, fizer uma pergunta, como que eu tô agora? Então, assim, puxa, eu tô com fome, eu tô com problema financeiro, eu tô etc, 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 a gente vai achar algumas respostas. E eu sempre brinco que é assim, o cachorro, ele dura 15 anos, aproximadamente, porque ele já entendeu isso. Quando eu tô com sono, eu durmo. Quando eu tô com fome, eu como. Quando eu tô feliz, eu tô feliz. A memória do cachorro é diferente da nossa. E por isso ele vive 15 anos. A gente é tão complexo que a gente pensa muito, né? Precisa demais, né? E a gente deixa, e é real isso, Sim. a gente deixa de viver o agora. É verdade. E assim, se a gente fizesse uma pergunta aqui, ó, para nós 4, como que a gente tá agora? Eu vou dizer pra galera, tá do caramba, tá legal pra caramba, eu tô com pessoas legais, mas pode ser que eu esteja aqui já pensando, caramba, minha próxima reunião, blá, blá, blá. Aí você não vive o momento presente, É isso, né? então a gente deixa de viver o agora. E eu acho que isso é um dos maiores baratos, assim, de você fazer uma coisa pela primeira vez, que é pra nós essa experiência. Porque te exige tanta presença É isso. que você, de Isso. fato, se Um estado de desconecta de presença. tudo e vive efetivamente aquele momento na maior intensidade que se pode, Mas é né? muito difícil. Isso, perfeito. Porque E é ótimo. nossa mente rouba a gente a Exato. todo instante. A todo instante. Um trabalho, né? De Exato, voltar. trabalho. Eu quero agradecer vocês. Obrigado. Rafa, obrigada por abrir as portas da sua casa, por estar A com a hora que gente vocês nesse quiserem. projeto. Pra Tour House é sempre incrível ter a R1 com a gente nesses projetos, parceiros que estão sempre com a gente dentro de casa Obrigado. e nos apoiando. Obrigada. Edson, obrigada pela presença. Você esteve com a gente no nosso treinamento de Gente e Cultura e dali eu já sabia que a gente precisava de mais Que legal. de você e do seu conhecimento. Então, poder compartilhar isso com a nossa plateia, com o nosso público. Na nossa primeira edição foi de aquecer o coração. Rafa, obrigada por não soltar a mão e estar aqui comigo. A gente também tem que agradecer aos nossos patrocinadores. R1 sempre com a gente. Obrigado. Motivia e Upscale em todos os nossos projetos. A gente tem mais edições,
A gente vai trabalhar com o Pode Embarcar com edições mensais, então logo a gente tem novidades, trazendo mais palestrantes legais, mais temáticas legais, outras possibilidades de co-host. A gente quer dar um presente Oba, pra isso vocês. é muito bom. Adoro presentes. Em agradecimento Muito obrigado. à presença. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, foi incrível. A gente aprendeu bastante. Vamos levar vários ensinamentos para casa, né? Sim. Obrigado mesmo. pela Nossa, Muito bem, hein, pessoal? Também aqui. Vamos comemorar com uma Vamos lá. espumante É deliciosa. o mesmo, hein? Ó. Um Opa! brinde. Obrigado pela Obrigado. oportunidade. Espero, estou à disposição, a casa de vocês. Quando quiserem, fiquem à vontade. Muito Obrigado, obrigada. gente. Obrigada a vocês pela presença e até a próxima edição.